Oi, pessoal, bem-vindo ao canal Três Tons de RH. Sou o Sérgio Nogueira, estou aqui com o Roberto e com a Valéria. Oi. E hoje a gente vai falar de um tema que acho que está todo mundo ouvindo, está todo mundo comentando, que é o Silent Quitting. A gente vai discutir o que é, como funciona, quais são os diferentes pontos de visão. Porém, antes da gente começar, nos acompanhe nas redes sociais. Nos acompanhe, estamos no YouTube, onde vocês veem a versão na íntegra, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, temos também os nossos podcasts no Spotify e no Deezer. Além disso, tem o nosso site www.tristongrh.com.br, onde você vê os nossos vídeos consolidados, a gente tem um blog, tem pessoas, são os outros tons de RH também participam com opiniões, com ponto de vista. E então, gente, nos acompanhe, isso é bem importante. Valéria, então, Silent Quitting, o que você está escutando? O que você está entendendo desse movimento? Como é que você está percebendo tudo isso que está acontecendo? Olha, o que a gente, né, lê principalmente, né, sobre o assunto no Brasil, né, que afeta o Brasil, é falando muito da postura do profissional que quer manter exatamente a mesma situação durante toda a sua vida profissional. Ele não quer subir, né? Ele quer manter a atividade. Ele diz que ele gosta do que ele faz, então ele não vê necessidade de ascender na estrutura. E por conta disso, muitas vezes ele não faz esforços adicionais, porque ele quer manter. Para a organização, é claro que esse profissional pode agregar bastante valor, mas aqui o que a gente vê em termos de dúvida é a viabilidade ao longo do tempo, né? Porque se ele não sobe, mas ele ao longo do tempo faz a mesma coisa, a gente sabe que pela nossa legislação, ele vai, mesmo que sem ter aumentos provocados pela organização, ele naturalmente vai ter a sua remuneração sendo aumentada, né? Pelos dissídios e tudo mais. E vai ficar caro. Então, subir, né, você ter novos desafios que façam com que você viabilize a sua permanência na organização, acaba fazendo parte do processo, gente. E aqui é que mora a discussão, né? Mas existem outras interpretações, né, Roberto, Serginho? Uhum. Eu acho que tem uma coisa interessante, assim, isso é um fenômeno, né, que a gente está percebendo exatamente pelo contexto atual, né? As empresas hoje têm uma forma de trabalhar, digamos, diferente, né, que tem impactado exatamente pelas demandas novas desse mercado, né, por produtos, por ser digital, por ser mais conectado com o cliente, por ter que agregar um valor. Isso exige um comportamento, né, dos colaboradores. E os colaboradores, por sua vez, que a maior população agora é de geração Z e millennials, né, eles têm uma conexão, uma necessidade, né, de ver o seu trabalho refletido na empresa, conectado o seu trabalho com o propósito da empresa, tem uma preocupação com qualidade de vida, tem preocupação com salários mais altos, né? São coisas que a gente percebe, né? Então, quando isso não encaixa, quando isso não é compatível, acontece exatamente dois fenômenos. Um que a gente já falou no vídeo anterior, que foi das demissões, né, que as pessoas saem porque realmente não vem sentido permanecer, e as outras que ficam, mas que acabam fazendo só o necessário, né? Não falando como se fosse o urso do Mogli, né? Só faz o necessário. Aí o que acontece? Isso para as empresas é ruim. Primeiro, porque tem dentro do seu quadro pessoas que estão, de uma certa forma, frustradas, né? Que olham e, claro, não vão querer trabalhar 15 horas, 16 horas, porque não vê sentido nisso, né? Então, acho que tem uma implicação grande, né, para o resultado das empresas, claro que tem para as pessoas, né? A gente vai estressar um pouco isso, né? Mas acho que isso tem que ser tratado de alguma maneira, pelo menos entendido, compreendido, né? Não você acha? Na verdade, acho que como vocês disseram, é um movimento que está sendo muito discutido nos Estados Unidos, relacionado à nova geração, e eu sinceramente espero que com discussões como essa, com debates como esse, a gente evite ou tente estar mais consciente dos impactos e repercussões, como o Roberto falou e a Valéria falou.
O ponto de vista que eu tenho visto, e inclusive eu assisti alguns, isso está muito forte no TikTok, né? Eles fazem, né, essa nova geração faz vídeo com muita facilidade e fazem muitas sátiras dessa situação. E o ponto que eles trazem é: poxa, você quer que eu trabalhe mais, né? E eu não estou vendo nenhum reconhecimento em função disso. Além de não ter nenhum reconhecimento em função disso, que foi um pouco o que o Roberto falou, além disso, tem implicações na saúde mental. Além disso, tudo o que você fala, né, tudo que hoje está sendo discutido de propósito, de valor, eu não consigo realizar, porque dentro do meu propósito, minha proposta de valor, não está incluído só a empresa, né? Eu quero ter uma vida fora, eu quero fazer outras coisas, eu quero estudar, eu quero outras coisas, eu quero ter uma vida fora da empresa. Então, à medida que você me pede cada vez mais esforço de dedicação e eu não vejo uma contrapartida, esse movimento não está correto. O que eu quero, e uma das reações eu vou fazer com muito empenho, segundo eles colocam, tá? Eu sei que aí a gente vamos começar a discutir. Dentro do que né, Serginho? dentro do que me é pedido, eu vou entregar o máximo, eu vou dar o máximo, eu vou performar, porém, eu vou até um limite. Alguns dizem que o que está escrito na minha descrição de cargo. Nossa, gente, esse negócio de descrição de cargo é um negócio de 200 anos atrás, não existe isso, né? Então, o que foi contratado, eu vou cumprir o que está lá. Vou fazer o meu melhor, mas eu vou fazer o que está contratado. Então, eu acho que são esses pontos de vista que está criando uma confusão da liderança, como é que eu trato, e aí tem as mais diferentes reações, né? Tem uma reação de liderança, isso é mimimi, isso é frescura, e às vezes, vamos falar, eu estou falando dos extremos, né? Então, vamos mandar embora, porque ele não serve. Tem um outro que, não, temos que ouvir, puxa vida, nossa, o que está acontecendo? Vamos abrir, vamos parar a empresa para discutir também. Eu acho que também não é isso, estou pegando os extremos. Então, isso que a gente quer discutir com vocês aqui, saber a opinião de vocês, o que está acontecendo, como é que vocês estão percebendo, e as pessoas que nos escutam dessa geração, o que vocês acham que estão vendo esse movimento, né? E temos os líderes aí, né, Valéria? E aí, como é que... Então, eu acho que aqui a gente tem, você mesmo pontuou muito legal, né? Que são diferentes, né? Eu falei daquele que ele não quer crescer. E você trouxe, não, eu até quero crescer, mas eu quero uma contrapartida, né? Então, eu acho que tem várias necessidades, e ao líder fica o desafio de entender cada indivíduo. Eu acho que talvez essa seja a maior mudança, né, que a gente vem percebendo ao longo dos anos. É muito importante que a liderança ela consiga perceber as diferenças, né, entre os seus colaboradores. Não existe mais aquela história que todo mundo tem que ser igual, né? E aí, entendendo as diferenças, eu acho que também faz sentido a gente entender aquilo que é valor para cada um, né? Valor para a organização, para a liderança e para a pessoa, e gerar escolhas, né? Então, eu defendo sempre a maior transparência e principalmente a consciência, né? Se eu preciso de um determinado perfil de profissional, eu, enquanto líder, eu preciso buscar esse perfil de profissional e cumprir as minhas promessas. Bom, isso é básico, né, gente? Eu acho que isso é um padrão ético. Mas eu tenho que buscar exatamente esse perfil. Mas lembrando que todo time tem tem uma diversidade. Tem aquelas pessoas que provavelmente vão se manter na mesma posição por um pouco mais de tempo, e tem aquelas que vão fazer uma carreira mais ascendente. Gente, isso faz parte, sempre existiu. O que é importante é ter a consciência do seguinte: existe limitações, inclusive financeiras, para a organização. Então, se a sua escolha for, eu gostaria de permanecer exatamente do jeito que eu estou, saiba que existe uma dificuldade de você ficar na mesma organização, fazendo a mesma coisa, durante muito tempo, né? E você que quer ascender, escolha aquela,
né, que tem mais alinhamento com o que você está buscando. O líder precisa trabalhar com esses dois perfis. Eu acho assim, de uma maneira muito, muito objetiva, eu acho que é isso. Você falou uma coisa importante, assim, no fundo, quando você forma uma equipe, né, você tem que, primeiro, considerar a necessidade da diversidade, né, porque a diversidade faz com que você tenha valores complementares e vai te dar uma gama, muito mais recursos para você ter as entregas de, de, de valor, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma coisa em comum, né? Que é exatamente a conexão entre o propósito da empresa e as pessoas. Então, assim, tem que ser diverso, mas tem que ter alguma coisa em comum, né? A questão é, primeiro, como é que você formou a sua equipe? Isso é um ponto importante, né? Segundo, como é que você está cuidando, né, dessa cola, né, que tem que existir na equipe, né? Se você não está cuidando dessa cola, né, provavelmente vai existir exatamente a frustração, né, da equipe e eles vão sair silenciosamente, né, não da empresa, mas desse modo de engajamento, né? Então, você tem que cuidar da cola. E tem, claro, uma prática que você tem que fazer que estimula e que garante que essa cola tem sentido e realmente é real, né? É exatamente como você administra o seu processo de trabalho, né? Se você, como disse Sérgio, né, se existe que a pessoa trabalhe 16 horas por dia, provavelmente está completamente conectado com o que você mostrou quando você contratou o cara, né? Não, aqui a gente vai, né, fazer metodologia ágil, aqui vai ser legal, você vai fazer só o que importa, né? Então, assim, se você não está cuidando disso, né, provavelmente, que é exatamente tendo os limites, a pessoa entendendo que existem esses limites, que estão conectados com o propósito da empresa, aí vai ser tudo legal, você vai correr tudo bem. Só que tem um outro ponto, né? Que é exatamente a pessoa, né? Porque às vezes tem algumas pessoas, como você disse, Valéria, que querem só aquilo, né? Aí eu acho que, ao mesmo tempo, o gestor tem que ter discernimento para entender, né, que essa pessoa provavelmente não vai se encaixar na equipe, né? E você tem que fazer alguma coisa em Ou relação. vai se encaixar por um determinado período, que também é, né? Eu acho que ok, né? Você permanecer um determinado tempo na organização e depois buscar um outro caminho, pode fazer sentido para ambos os lados, né? Eu acho que não existe um modelo único onde você tem a necessidade de permanecer 10, 15, 20 anos na mesma organização, gente. O mercado também mudou bastante nesse sentido, né? A minha visão, eu queria complementar um ponto importante no que vocês falaram, que eu concordo. E talvez a gente tenha dito isso em outros vídeos que você nos assistiu. Não dá para ignorar as questões da sociedade, os temas que estão acontecendo, né? Então, o que está acontecendo no mundo, os problemas, as discussões, saúde mental, a saúde, satisfação, engajamento, as opiniões, não dá para você simplesmente fechar a porta e deixa do lado da empresa. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, se tem um tema desse que está acontecendo, você vai esperar a bomba explodir ou alguma coisa, né? Conversa, sinta. Um outro pedido, assim, cuidado para você dar uma opinião sobre esse tema, porque você pode tanto ir para um lado, coitadinho dele, a gente tem que cuidar, ou se não, é tudo, a gente tem que, olha, não está satisfeito, vai embora. Eu acho que tem que entender, tem que analisar, tem que olhar para a sua equipe, para a sua empresa, e aí escutar e tomar as decisões, acho que como a Roberta e a Valéria estão falando. Tem um lado, todo mundo tem deveres, direitos, responsabilidades, entregas, e a gente tenta conciliar tudo isso. Tem momentos, né, a Valéria sempre fala assim, tem momentos de maior pico, não tem jeito. Tem entregas, né? Tem picos de final do mês, tem picos trimestrais, tem pico de final de ciclo, que são normais, às vezes as coisas, né? Todo mundo tem que dar uma cota, mas tem que ter uma compensação em outros momentos. Eu acho que, eu não quero ficar repetindo o que vocês falaram, mas, de novo, é o bom senso, equilíbrio, e o que eu vejo de muitos líderes tem medo de falar desses temas, não quer falar. Entendeu? Sai fora, entendeu? Não, eu só falo para grupos. Não, com a minha equipe eu lidero assim, faço uma reunião e falo com todo mundo junto. Virtual, se for melhor ainda, se for virtual,
E aí eu dou as mensagens e falo, tem que abrir agenda para falar disso. Eu sei que está todo mundo atolado, tem que entregar um monte de coisa, mas tem que abrir agenda para tratar desses temas. E tem temas que são de time e temas que são individualizados. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que é um tema muito importante. Tá, mas está lá fora, não vai chegar nem aqui, a gente vive outra crise. Lá, embora tenha um custo, a inflação está muito alta, mas tem um nível de empregos muito satisfatório, então isso tem a tendência a acontecer. Mas, gente, o mundo, não preciso dizer isso, né? O que acontece em algum lugar sempre afeta, são as mesmas opiniões. Tem empresas que têm operações em outro país, empresas brasileiras, principalmente de agro, de vários segmentos, que têm operação em outros países também. Então, eu acho que é um tema importante a gente estar aqui debatendo, discutindo, vendo diferentes pontos de vista. E o que eu acho é isso, né? E concordo com vocês. Serginho, eu acho que para a liderança, eu acho que tem um desafio que vai além da questão do trabalho que ali é realizado. Eu acho que é cada vez mais trazer a consciência de que as pessoas precisam se conhecer também. Não é só a responsabilidade da organização conduzir, né, a um tema tão relevante como é a carreira, como são os caminhos, né, dentro de uma organização. É responsabilidade de cada um. E todo investimento que você faz, seja investimento no seu tempo, que você trabalha um pouco mais, um pouco menos, o que você estuda, né, como você se aprimora, o que você vai atrás, tudo isso vai impactar em resultados para a sua carreira, e você é o dono disso, né? E aí a gente sai daquela relação entre vítima e algoz, a empresa sempre quer tirar o máximo de mim, abusar né, do meu empenho, da minha boa vontade. Eu sou aquele que, puxa vida, eu preciso trabalhar, então eu sigo exatamente aquilo que me pedem. Veja, eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento é a possibilidade da independência, de verdade, assim, e que é positiva para ambos os lados. Eu acho que relações verdadeiras. Entenda o que você deseja para a sua vida e para a sua carreira e trabalhe nesse sentido, faça o seu plano. O líder, ele ajuda, porque ele é mais sênior, porque ele já passou por determinadas coisas, ele ajuda cada um da equipe a entender essa trajetória, e cada trajetória é única. Eu acho que esse é o maior desafio para a liderança. E algumas trajetórias vão ter cola na empresa, outras não. E eu acho que a gente tem que ter também essa lucidez de perceber quando não existe a cola e buscar também o seu caminho. É bom para a pessoa e é bom para a empresa. Não adianta investir em alguém que não está engajado, né? Exato. Se eu fosse falar alguma coisa para o silent quitter, né, que é a pessoa que sai, eu falaria o seguinte: primeiro, não é bom ficar com esse rótulo. Né? Tá bom, eu acho que não é bom. Mesmo Roberto, tem gente que está se identificando assim, ele diz, I am a silent quitter. Tem gente que está assim, na minha opinião, acho que não é bom, né? Porque um bom ponto esse, é melhor você declarar que a coisa não está indo como esperado, que você tem aspirações e frustrações por conta da dinâmica organizacional, do que você não declarar, né? Porque acaba sendo uma fuga, né? E que estabelece um rótulo, né? E o rótulo é uma coisa que fica no mercado. Por mais que você vai mudando, vai ficar. Tá? Isso creia, né? Rótulo fica, né? Então, assim, eu acho que você tem a obrigação com você mesmo, né? Como a Valéria falou, né? Assim, eu acho importante a pessoa assumir a responsabilidade disso, não deixar esse rótulo, e se tem alguma coisa que realmente está frustrando, declara. E, além disso, né? Eu acho que você tem que ser um agente de mudança. Porque uma coisa que eu acho muito interessante que a gente vê hoje nas organizações são pessoas reclamando da empresa. Mas elas têm que ser, né, um agente de mudança, ela tem que ir lá e influenciar, né, de uma maneira positiva para que exista essa conexão. Então, isso eu falaria para o silent quitter. Né? E para a gestão, eu estimularia uma análise e o melhor discernimento
né, sobre como está montado e que práticas que você está utilizando para fazer a conexão, né, de tudo que você falou, que é bonito, que é importante na empresa, no dia a dia, né? Como é que você está fazendo a gestão? Você, no seu propósito, você disse que a pessoa tem que ter protagonismo, mas você faz micromanagement, né? Porra, você não está fazendo a melhor coisa. Você está destoando, né? Então, eu acho que são essas duas mensagens, né? Que eu daria tanto para um lado quanto para o outro. Roberto, eu concordo com você. Eu acho até que quando a pessoa se autodeclara alguma coisa, assume uma posição, mas tem que fazer alguma coisa com aquilo, entendeu? Ficar, eu sou um silent quitter, eu sou isso, eu penso aquilo. Acho que a pessoa se expressa, mas e daí? E o próximo? Você vai fazer o que com isso, entendeu? Vai ficar. Isso é um ponto. A outra coisa, muita gente que eu vejo vai falar assim: mas eu não vou mudar a empresa. Eu não vou mudar. Gente, mas às vezes a sua área, o trabalho com o seu colega, né? Dá para ser melhor, como a gente disse aqui, né? Com transparência, com sinceridade. Eu acho que a pior coisa, eu estava lendo, né, um artigo que tem algumas reações quando a pessoa se identifica, ela toma essa decisão, o que ela faz? Ela se isola, ela não interage com o time, ela para de dar ideias e sugestões, ela não é mais voluntária para projetos. Olha só, gente, onde está indo, né? Onde está indo? Não é isso, não é por aí, não é esse caminho. Eu acho interessante quando você, eu quero melhorar minhas condições de trabalho, eu acho que o excesso de trabalho me prejudica, eu quero ter outra vida e tal. Isso é um posicionamento. E você vai brigar para mudança. O pior posicionamento é esse. E está todo mundo dentro de um balaio. Por isso que eu acho importante a gente discutir aqui entre nós três. Espero que você que está nos ouvindo escuta e faça uma reflexão para poder separar bem os diferentes tipos, que todo mundo está no mesmo rótulo, no mesmo saco, e não é. Não é. Então, se isolar, parar de dar ideia, parar de engajar, isso não é o que em geral as pessoas estão chamando de silent quitter. Isso se chama outra coisa. É outra coisa. São outras atitudes. E não se coloque dentro desse ponto e dessa coluna, né? E, de novo, mais uma vez, acho que não vale nunca a pena a gente repetir. O líder tem que identificar, conversar, tomar as atitudes. Às vezes são atitudes de orientação, às vezes são de atitudes mais sérias, né? E, de novo, cada um pode mudar o seu ambiente, é possível mudar, é possível melhorar, né? Se está todo mundo trabalhando, gente, como é que a gente melhora a nossa carga workload, a carga de trabalho que a gente tem? Acho que tem várias saídas, acho que não adianta você se fechar, reclamar, e aí na hora do almoço sair falar mal do chefe ou falar de todo mundo mal da empresa. Não é por aí, né? Não sei. Espero que a gente possa ter ajudado todo mundo com esses pontos, né? Seja protagonista da sua vida, não espere ninguém, nem empresa, né? Vá atrás. E vamos mudar. Acho que tem muita coisa para a gente mudar mesmo. As formas de trabalho, as rotinas. Vamos mudar, vamos avançar, evoluir, mas vamos com transparência. Bom, vou ficar repetindo aqui tudo que a gente já discutiu. Legal. Né, Roberto? Alguma coisa final? Acho que é isso. Acho que a gente já esgotou aqui, né, esse assunto, mas realmente vale a pena se debruçar exatamente como você endereça isso, porque tem uma explicação significativa para as empresas. Gente, então a gente vai terminando por aqui. Espero que a gente tenha contribuído, tenha trazido reflexões e pontos para contribuir nessa discussão. Mais uma vez, nos acompanhe nas redes sociais, né? A gente tem produzido muitos conteúdos, dê ideias, sugestões, participem desse tema, sugiram outros temas que vocês acham que são relevantes e importantes, e nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, super importante LinkedIn. Os podcasts, se você quiser consumir o nosso conteúdo de outra forma, então a gente tem podcasts do Deezer e do Spotify, e também dá uma passada no nosso site, você vai ver blogs, artigos, os nossos vídeos, os nossos áudios, e aí tem várias possibilidades de você interagir com a gente. Tá? Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Tchau.